Só para você ter uma base, eu percebo, né, eu vejo ao longo do tempo, né, eu trabalho na internet desde sempre. Olha só, eu trabalho na internet desde os 21 anos, então são 30 anos. Só para você ter uma base, eu nunca fui escravo da internet. Eu tenho celular, eu mal uso o celular, mas não vou colocar eu como parâmetro. O que eu vejo? Eu vejo crianças que estão deixando de brincar para ficar deitada numa cama, no celular, no computador, o tempo todo, o tempo inteiro, né? Eu vejo a dificuldade de relacionamento de crianças por conta do celular e do computador, porque elas não se interagem mais como era antes, da forma que fazia-se antes. Jogar bolinha, jogar um peão, jogar pipa, sair correndo, brincar, jogar bola, brigar, brincar, que era tudo parte do mesmo pacote, né? Era parte de um desenvolvimento. O relacionamento de meninos e meninas, difícil, porque eles estão cada vez mais distantes, eles estão se falando pela tela de um celular, normalmente, né? Ou interagindo em outras redes sociais. Aí nós vamos para o lado familiar mais grave. Os problemas conjugais, eles exponencialmente cresceram com a chegada dos mensagens, dos chats, né, de conversação. Por quê? E isso tanto para homens como mulheres, tá? Aumentou exponencialmente a traição, por exemplo, porque a partir dali você consegue falar com qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora, sem a presença do cônjuge, né? Os seus grupos de relacionamento antes eram grupos de pessoas que você conhecia, que a sua esposa conhecia, que o marido conhecia. Hoje, eles são qualquer pessoa, em qualquer lugar. Houve um caso recente agora de uma criança de 12 anos que fugiu de casa para se encontrar com um homem em outra cidade, em outro estado. Ela conseguiu chegar até lá, não é? Então nós temos, e por aí afora, né? Porque facilitou os sequestros, facilitou todos os processos, os pais entregam celulares para muitas vezes se livrarem, entre aspas, não que não amem seus filhos, mas, sabe, dependendo do... Tem filhos que são mais agitados, tem filhos que são mais calmos, entregam lá o celular. A educação, os processos, todos os processos familiares foram alterados pela tecnologia, mas veja bem interessante, Naya, a ARPANET militar, ela tinha que entrar, o processo futuro seria monitoramento da população. Como é que eu faria isso? Eu não faria isso através de um software se você não tem o hardware. Então, a estrutura de poder mundial, ela criou hardware. A jogada toda não é a ARPANET ter desenvolvido a internet, é os hardwares. Como é que a gente coloca o hardware na sua casa para te monitorar? Eu só consigo fazer isso se eu te der alguma coisa em troca. Então, eu te dou a internet. Então, eu crio a internet, desenvolvo ela, você vai ter facilidades, e a partir dessas facilidades eu coloco um hardware na tua casa, que é um roteador. Antes, olha que o roteador já ficou para trás. O roteador, ele dava o teu IP, mas agora o teu celular dá teu IP, até mesmo se você não estiver em casa, entendeu? Que é o e-mail. Então, ele te acompanha. Então, agora, o seu monitoramento é 100%. Porque mesmo que o aparelho esteja desligado, você vai estar sendo monitorado. Então, as pessoas estão sendo monitoradas 24 horas por dia, não é? Elas têm todas as suas conversas gravadas quando há interesse, mas isso fica em algum lugar, não há dúvida, nada se perde. Eu vou te dar uma ideia do que eu estou falando. Um dia eu fui fazer um rastreamento no Google, porque o Google tem um processo que você consegue descobrir tudo que você fez na internet desde a primeira linha que você escreveu lá. Eu fiz isso numa live lá atrás, eu mostrei isso para a audiência. Hoje eu não lembro, mas foi uma live muito antiga já. E eu mostrei na tela que o Google tem todas as informações que você postou lá, desde áudios, vídeos, tudo que você colocou na rede, desde sempre, está lá registrado. Então, são servidores quânticos gigantescos, né, que eles possuem. O rastreamento é completo. A rede, ela não é uma rede assim, Facebook, YouTube, Instagram, não. A rede é uma coisa só. É a mesma coisa que a sociedade dividida em nações. É apenas uma ficção, não existe isso, de fato. Existe, sim, os humanos sobre a Terra sendo monitorados por pessoas de todos os lugares que eles tenham meios de fazê-lo. Então, Naira, é tudo uma grande ficção. A rede, ela não é marcas individuais, ela é um processo único que controla as pessoas através de diversos mecanismos. É como se, para mim te atrair, eu tenho que criar várias formas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, eu crio vários mecanismos diferentes para te atrair para o mesmo lugar, que é o monitoramento completo da rede. Que é isso que acontece com as pessoas, elas não se dão conta. Elas acham que quando elas olham para a rede e vê lá, mas o Instagram é desse jeito, o Face é daquele, o Twitter é daquele, elas acham que aquilo
são coisas individuais. Elas têm ainda a esperança infantil de que o Telegram não consegue me monitorar. O Telegram é diferente. O Telegram é criptografado. O Telegram é russo. O Zoom é chinês. O WhatsApp hoje, entre aspas, americano, mas isso não existe. Então, na realidade, essa coisa toda ela é integrada. Você está aqui ou você está ali. Então, isso é o futuro do transhumanismo. E o que é o ser humano de hoje, se não transhumanista já? Porque você não vive mais no seu celular. E é uma coisa eletrônica e está integrada a você. Não é verdade, Naya? É como eu acabei de falar, né? A gente não consegue mais dizer quem nós somos se a gente não tiver uma rede social. É. Né? Então a gente virou, querendo ou não, seres híbridos. Isso, sem dúvida. Você é uma pessoa Naira e um avatar, né? É as duas coisas. Você tem que existir como avatar e se você não existir como avatar, como você não existe como avatar? Que isso? Você tá louca? Outra, não consegue nem emprego, porque as pessoas vão olhar para você e achar você estranha, porque fala assim, peraí, eu tenho que checar a tua vida, eu tenho que olhar, o RH hoje, das empresas, está checando redes sociais, todas, da pessoa, para entender quem é aquela pessoa. Você não está lá, tem alguma coisa errada com você, né? Exato. E aí até eu vi aqui, eu estava vendo, fizeram uma pergunta, né, a respeito do trabalho, como que vai fazer, calma, né, porque assim, esse mundo tem os dois lados. É claro que é como o que o Edson acabou de falar, né, as coisas boas, né, que a gente vai ver, as facilidades de emprego, as coisas assim, elas estão condicionadas ao que eles querem, o monitoramento, né, e segue a vida. Mas eu acho que a Patrícia, nesse sentido, eu tenho certeza que ela entende. Vou falar de novo e repetir. Tudo na vida tem os dois lados. Então, a mesma faca que passa geleia no pão, é a mesma que pode matar uma pessoa. Tudo vai da intenção da pessoa. A internet, por exemplo, eu uso para trabalhar. Tem gente que está viciada em pornografia. Então, é tudo muito relativo. A linha tênue entre o bem e o mal, que sempre existiu na humanidade desde sempre, começou com uma árvore, né? Simbolicamente falando, sempre existiu essa linha tênue. Então a gente tem que saber o seguinte: sim, tem trabalho na internet, se ganha dinheiro na internet, se ganha muito dinheiro com a internet. Eu vou dar uma ideia para vocês. Alguém me perguntasse hoje, Edson, que tipo de a Loriane Schwab, eu devia brincar com ela quando eu entrasse, falar, ai meu Deus, o Schwab está aqui. As pessoas perguntam para mim assim, profissão, eu indicaria rapidamente gestão de conteúdo. É uma área que está dando muito dinheiro para quem está se dedicando à gestão de conteúdo, mas gestão de conteúdo não é gestão de conteúdo uma coisa. Gestão de conteúdo é um universo de trabalhos que tem lá dentro. Você pode fazer vários tipos de trabalho. É um trabalho que eu estou citando. A tecnologia hoje, ela está integrada à sociedade e ela é parte do seu processo desde sempre. Quando se criou lá atrás o Windows, um exemplo, né? Quando começa toda essa coisa do suposto homem da garagem, que nunca foi de garagem nenhuma, esse processo já integra na área comercial rapidamente, facilitador da área comercial. Depois ele vai parar na sua casa, quando você abre o Excel. Então, eu acho que sempre saber ter equilíbrio na análise. Os malucos do mundo de TED dizem assim, como que você indica as pessoas trabalhar com tecnologia, porque eles estão acabando com os empregos, não sei o quê. Aí eu falei para a pessoa, respondi assim, tudo bem, você pode ter opção, você pode ficar sentada na beira da sua calçada desempregada, passando fome, você que sabe. Daniel, quando estava prisioneiro de Babilônia, ele trabalhava para o rei. Ele é inteligente, ele vai passar fome? Ele vai fazer o quê? Né? Ele vai querer ficar numa prisão? Não, ele ia trabalhar. É a mesma coisa, a gente está num mundo onde nós estamos no mundo que já é uma prisão. Ele é uma prisão, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E nós temos que se virar dentro dela. Então é esse o lance, sobrevivência. Então é saber no que vai trabalhar. Eu estou repetindo isso toda live. Vai todo mundo estudar, seja lá a tua área, se é saúde, se é tecnologia, se é logística, que são as áreas mais possíveis de se arrumar emprego hoje, mas tem muito emprego. É um paradoxo maluco, porque muitos empregos vão sumir, mas tem muito emprego. É uma coisa louca de falar isso. As pessoas não entendem muitas vezes o que a gente está dizendo. Mas esse paradoxo existe criado pela ruptura que houve nos últimos 2 anos. Então, a ruptura, ela criou uma seguinte situação. Muita gente em casa, né, com muito trabalho, que as pessoas não querem ir lá porque tem medo do que foi criado em torno da mente dela. Sabe? E ainda tem, né? Pode falar, Naya.
Não, é isso mesmo, né? Por isso que nem quando a gente olha o outro lado, a gente pode aí, ó, tá trazendo também as diversas facilidades, né? Que o mundo digital nos trouxe para as nossas vidas. Então, a gente conheceu serviços novos, como todos esses que o Edson está falando, conteúdos realmente interessantes, possibilidades de interação, de consumos diversos, né? A facilidade do mundo digital já é uma coisa assim, tipo, inerente, né? Que se funde, que se confunde com a nossa vida. E as interações por vídeo, hoje elas não acontecem só profissionalmente, né? Até em caráter recreativo. Religioso, Existem. Oi? religioso também, tudo. Religioso, né? Então, existem produtos e serviços que a gente não consumia e passou a consumir, e outros que viviam na nossa lista de compras, né? E já não estão mais lá. Então, essa questão do consumo, de forma geral, está transformada, né? Também por causa da nossa interação com a tecnologia. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, sobretudo, o bombardeio de informações pelas quais nós estamos passando é extremamente intenso. Veja a quantidade de estímulos, notícias, conceitos, tendências que a gente vê todo dia, o dia inteiro. Transforma a nossa mente, ou exige da nossa mente um nível de tentativa, de entendimento, de processamento dessas informações nunca antes visto, gente. E nesse contexto, além de tentar compreender todas essas variáveis envolvidas, todos nós estamos praticamente sendo obrigados a nos posicionar frente a todas as coisas, a termos opiniões definidas sobre tudo, a expressar nossos pensamentos constantemente, e isso está causando um estresse muito grande para todos nós. Parece que todos nós temos que ficar antenados o tempo inteiro em todas as informações, conhecendo todas as trends, sabendo de todas as notícias, estar inserido, né, dentro de todas as tendências. E aí, cabe mais uma pergunta. Será que a nossa mente aguenta tudo isso? E é nesse momento que somos convidados, então, a repensar a questão da ansiedade. E tudo vai começar a fazer um pouco mais de sentido, porque estaremos pensando sobre todas essas transformações, mas também sobre todas essas pressões que estão impactando e provocando o quê? Ansiedade. E essa aí, ó, que podemos estar sentindo agora, nesse momento, na nossa mente e no coração. Percebam como as coisas estão começando a se conectar. Será mesmo que toda essa tensão, toda essa pressão sobre as quais nós estamos vivendo nessa era digital, elas não são efetivamente a centelha, a faísca, o princípio de toda essa ansiedade que estamos sentindo? Hoje é muito comum, né, com as pessoas que nós conversamos, crises de ansiedade. E de onde que começa isso? E daqui a gente já começa a entender um pouco dessa questão do que a gente costuma chamar de inocência digital, pois todos nós estamos de alguma forma, de algum tamanho ou por algum meio imersos numa inocência que não está nos permitindo enxergar todas essas variáveis, né? Enxergar todo esse contexto e se reposicionar frente a esse mundo extremamente conectado. E para isso, precisamos desenvolver então uma nova forma de olhar para tudo isso. Em vez de sermos inocentes, é importante a gente desenvolver uma certa malícia que nos permita enxergar esse mundo digital, enxergar todo esse contexto de pressão e respirar fundo. Ninguém em sã consciência hoje vai dizer para parar de usar as tecnologias e esquecer o mundo digital, né? Como o Edson já bem disse. Agora, esse mundo digital que nos cerca, que nos explica, que está fundindo junto com a nossa forma de ser, ele precisa ser reentendido, reinterpretado, e nós precisamos, né, desenvolver novas ferramentas, novas habilidades, para a gente se posicionar frente a esse mundo, para até mesmo
ajudar de forma correta aquelas pessoas que estão à nossa volta.